Mais um vídeo do quadro Pergunte ao Coach aqui no canal da Iron Guides. É aquele quadro em que eu respondo todas as perguntas que vocês aí, que são assinantes, que acompanham aqui no canal, deixam nos comentários aqui dos vídeos ou então das nossas mídias sociais. Nesse vídeo a gente falou muito sobre águas abertas, como fazer os treinamentos em água aberta, qual material de segurança que você deve utilizar. Dei algumas dicas também sobre o wetsuit. Conversamos também sobre aquela famosa questão se a bike de ciclismo, de estrada, ela é suficiente para começar no triatlon comparado com uma bike de contrarrelógio. Inclusive conversamos também como fazer uma adaptação da sua corrida após o ciclismo. Tem gente que não está conseguindo ter uma boa performance na parte da corrida no triatlon. Várias outras perguntas que vocês deixaram aqui nos vídeos da Iron Guides. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guides por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. E se você quiser saber mais sobre triatlon, não deixe de assinar aqui o nosso canal. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de corrida e de triatlon de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman, e de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado. Então, última quarta-feira do mês, eu respondo as perguntas que vocês, que são assinantes dos programas da Iron Guides, são assinantes aqui do nosso canal, ou então deixem em nossas mídias sociais. Qualquer pergunta que você tiver sobre triatlon, deixa aqui, e toda última quarta-feira do mês eu tento responder o maior número possível. Primeira pergunta aqui do Luiz Henrique: qual o tipo de treino de transição, pedal / corrida, você acha válido para um triatlon sprint? Quantas vezes por semana posso fazer esse tipo de treino? Luiz, vai depender muito do seu nível. Se você por acaso for um atleta já com experiência, que você, entre aspas, não quebra nas provas de sprint, que você está limitado pela velocidade, não pelo condicionamento físico, você não consegue ir mais rápido, nesse caso você deve e pode trabalhar em uma intensidade um pouquinho acima do que você vai utilizar no dia da prova. Então eu tenho 2 treinos que eu gosto muito de recomendar para os meus atletas. O primeiro é um contrarrelógio contínuo, sendo 20 km de ciclismo, que seria a distância do sprint aí, com 3 km da corrida, para que você consiga imprimir um ritmo aí muito forte aí na corrida também, sem preocupar com aqueles 2 km finais. Então faça esse seguido aí, inclusive pode fazer um aquecimento na corrida, depois faz um aquecimento no pedal, faz esse contrarrelógio de 20, depois sai para correr 3 km forte. Ou uma segunda opção seria estruturar um pouquinho essas mesmas distâncias. Então o que eu gosto muito de recomendar também? 4 tiros de 5 km com 2 minutinhos ali de intervalo. Depois sai para correr, faz 3 tiros de 1 km com 1 minuto de intervalo. Você vai conseguir ter uma velocidade, uma qualidade ainda maior. Mas se por acaso você for um atleta de nível iniciante, ou então for um atleta de nível intermediário, nesse caso eu recomendo treinar com uma intensidade um pouquinho mais baixa, inclusive numa zona cardíaca um pouquinho mais baixa, que você vai competir na sua prova. Então, a prova do sprint, a grande maioria dos atletas aí consegue sustentar mais ou menos a zona 4, aí a gente tem todas essas diretrizes nos programas da Iron Guides, mas eu recomendo mais ou menos na zona 3, porque você vai criar uma bagagem, você inclusive vai estar rodando em uma velocidade mais específica do que se você fizer muita força, porque o atleta iniciante, o atleta intermediário, a própria natação, antes de você começar a parte do ciclismo, já te dá um desgaste muito grande. Então você já sai para pedalar meio cansado, a frequência cardíaca muito alta ali, você não consegue imprimir uma velocidade muito boa. Então se você simular isso no treino, você fizer um treino de um pouco mais de volume, nesse caso seria mais ou menos 30 km de ciclismo, com 5 a 7 km de corrida, para que você crie um pouco daquela base, daquela bagagem, para que você não quebre tanto no dia da prova. E uma vez que você chegar nesse ponto, que você conseguir fazer uma prova forte, uma prova redonda ali na distância sprint, você já pode passar aí para o segundo nível, que são as distâncias que eu expliquei aqui no início. A pergunta aqui do Guiza15: numa prova de meio Iron,
na bike levo água pura ou praticamente 100% já diluído em carboidrato? Eu necessito da água pura? Ô Guiz, olha, precisar não precisa não, porque se você utilizar uma boa proporção aí, que os suplementos recomendam, que já vem de uma maneira mais isotônica, que o seu corpo consegue absorver aquilo sem precisar de água a mais, você não precisa. Mas eu recomendo pela parte mental, senão você vai ficar a prova inteira só tomando aquele negócio meio adocicado ali, você nunca vai ter aquele prazer de tomar uma água pura, de dar aquela lavada na boca. Então eu recomendo sim levar sempre pelo menos 2 garrafinhas em lugares seguros que você não vai perder, principalmente a sua garrafinha com carboidrato. Se for no quadro melhor, ali no meio do aerobar talvez você também não consiga perder com frequência. Só evite de levar a garrafinha atrás do banco, porque aquilo ali, o apelido é lançador de garrafinha, então você não quer perder suas calorias. Eu recomendo os produtos da Stratos, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque já vem todo um equilíbrio aí entre os eletrólitos que você precisa, com diferentes proporções de diferentes tipos de carboidratos também, para você ter uma melhor absorção. Mas então eu recomendo você levar uma garrafinha de carboidrato muito concentrada e a outra você utilizar somente água ali para descer aquela concentração de carboidrato e para você tomar também para ter aquele descanso mental, que você vai ver que depois de um tempo você já vai ficar meio enjoado ali, independente do produto, do sabor, da marca, só ficar tomando carboidrato líquido, carboidrato em gel, aquele negócio doce na boca. Então é legal sim você ter uma garrafinha de água pura para dar uma lavada na boca e tirar um descanso ali de ficar tomando aquilo adocicado. A próxima pergunta aqui é do Thales Freitas. É realmente viável para iniciar no ciclismo comprar uma bike de speed e adaptar com o aerobar? Thales, completamente, 100%. Inclusive eu vou te dar 2 exemplos aqui de alto nível, de atletas que fizeram isso. Na distância do Ironman 70.3, né, que é a distância do meio Ironman, altamente competitivo. No ano de 2010, a inglesa Jodie Swallow foi campeã mundial na distância em uma prova 100% plana, prova na Flórida. Então, quanto mais plana a prova, mais seria a desvantagem em relação a uma bicicleta de contrarrelógio. Ela foi numa bicicleta road, colocou um aerobar lá, tocou o terror na bike, largou todo mundo e foi campeão mundial. E mais recente a gente teve no ano de 2019 o Gustav Iden, que fez a mesma coisa também no Ironman de início. É claro que lá o percurso tinha um pouco mais de subida, então a bicicleta de estrada não levou tanta desvantagem assim, mas mesmo assim ele era um dos poucos atletas com bicicleta road e foi lá e foi campeão mundial. Então se você tiver mais acesso mais fácil, já tiver uma bicicleta de estrada, pode sem problema aí pegar para começar, e depois, se você tiver tempo, tiver a condição financeira, e pode fazer o upgrade. Mas assim, é claro que na minha opinião a performance fica um pouquinho aquém, mas eu acabei de dar 2 exemplos aqui que funcionam. Então assim, para muita gente funciona. Se for o caso aí, você tiver mais facilidade, pode ir sem medo aí, que pelo menos vai te quebrar um galho muito bom nesse começo. A próxima pergunta aqui é do Ronaldo. Se você já tem um bom pedal, nada bem, mas precisa evoluir na corrida, é indicado correr após os treinos de pedal ou em dias alternados? Ronaldo, primeira coisa, eu não sei mais informações sobre você, então é difícil assim prescrever com muitos detalhes. O primeiro ponto é o quão propício à lesão você é, se você é um atleta que machuca com mais frequência. Então, se esse for o caso, eu recomendo sim correr dia sim, dia não, no máximo aí 4 vezes na semana, talvez ali 3 vezes é uma coisa mais segura. Porém, se você não tiver machucado, se você tiver uma boa biomecânica na corrida, se você for um atleta mais leve, você pode sim incorporar corridas após o ciclismo. Tente fazer uma variada, não precisa fazer após todo o treino de ciclismo, senão vai ficar demais também. Se você aí pedala 2 vezes, talvez 3 vezes, mais uns 2 ou 3 treinos de corrida, vai ficar correndo praticamente todo dia. Pode ser que fique demais e vai acabar se machucando. Mas tente experimentar também, dar uma variada nos seus treinos após o ciclismo. Um dia faz somente uma corrida mais leve para soltar, para fazer aquela adaptação, para acostumar a correr após o ciclismo também. No outro dia já saia para correr numa intensidade mais perto do dia da prova, então uma coisa mais específica. Talvez no outro dia faça uns tiros acima da intensidade da prova, para você ali criar um estímulo ainda maior de adaptação. Mas então assim, eu não sei o seu nível, porque dependendo do atleta, quanto mais experiente for o atleta, menos ele precisa fazer esse treino específico. Se você estiver começando, vale sim você pelo menos fazer alguns treinos aí, talvez 1 ou 2 vezes por semana. Depois de pedalar, você faz esse treino de transição. As próximas 2 perguntas aqui são sobre segurança em águas abertas. A pergunta do Marcelo Sigoli: você poderia falar sobre como começar em águas abertas? Não consigo encaixar. E a próxima pergunta é do Rivo: seria interessante mostrar os acessórios necessários e o iniciante precisa para começar a treinar em água aberta. Atualmente estou somente em piscina. Então, Marcelo Rivo, eu já fiz um vídeo
vídeo aqui sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição, porque lá eu falo exatamente sobre isso. 3 materiais que eu recomendo para sua segurança, para você utilizar nos treinos em águas abertas, e quais são os treinos principais que você pode fazer também, treinos fáceis aí mentalmente de você estruturar em água aberta ali. Então dá uma assistida nesse vídeo aí, que é um vídeo muito interessante para quem está começando e não tem tanta experiência assim. A pergunta aqui do Rodrigo Ferreira: assisti o seu vídeo sobre o wetsuit e me surgiu uma dúvida. Notei que você usa um movimento de pinça com os 4 dedos para puxar as pernas. Esse movimento pode danificar o wetsuit? Estou com uma Maverick que parece rasgar só de olhar. Rodrigo, bom, respondendo aí já, inclusive o pessoal do vídeo antes, o wetsuit é sempre uma coisa interessante para você utilizar em água aberta, dá mais segurança, dá mais conforto ali, mas enfim, sobre a questão de danificar o wetsuit. De quanto mais qualidade for o wetsuit, mais molinho e mais frágil ele vai ser. Isso aí você acertou sim. E é muito fácil você criar alguns rasguinhos ali no wetsuit. Então a primeira coisa que eu sempre faço, quando eu lembro, claro, é cortar minhas unhas ali se eu sei que eu vou ou competir de wetsuit ou treinar com wetsuit, para que você diminua esse risco ali de danificar o wetsuit na hora que você estiver puxando. Mas tirando isso, é muito difícil você colocar o wetsuit somente puxando ali bem levinho, né? Você vai ter que dar uma unhada ali. Eu não sei outra maneira de você fazer isso. E olha, acaba que é uma coisa normal ali, pelo menos na região ali da canela, onde que você vai precisar puxar o wetsuit, vai ficar uns micros rasguinhos ali. Isso não afeta a performance do wetsuit. Pode ser que esteticamente ele não fique tão legal, mas olha, o wetsuit comprou, ele vai ficar danificado. É uma coisa que, apesar de que dura muito tempo, né? Eu tenho meu wetsuit aí, eu tá pelo menos há uns 5 anos, uso bastante treino, faço algumas provas de travessia com ele, e ele tá lá, tem os rasguinhos aqui e ali, e não tem problema. Inclusive, às vezes, tem um rasgo maior, entra um pouco de água no wetsuit também, se você mexe demais, mas não tem problema. Então, o wetsuit não tem jeito, você vai comprar, vai danificar um pouquinho, é só ter muito cuidado na hora de colocar. Inclusive, tem a hora de tirar também, né? A gente tira com aquela velocidade ali, se for uma prova de triatlon, sai levantando o pé para lá e para cá, então pode ser que você danifique o seu wetsuit nessa hora. Mas então, tenta lembrar de cortar suas unhas antes de colocar o wetsuit, e tirando isso, é aceitar que é um material muito frágil. Inclusive é uma coisa que eu falo também, o wetsuit não se empresta, porque sempre que eu emprestei meu wetsuit, ele volta, você vê uns rasgos ali que você fica, será que esse rasgo estava aqui antes? Então fica a dica aí para meio que adaptar as suas expectativas em relação a quanto tempo esse wetsuit vai durar perfeitinho do jeito que ele tá. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Deixa suas perguntas aqui, o que você quer saber sobre triatlon, qualquer assunto aí relacionado ao triatlon. Última quarta-feira do mês que vem eu vou tentar responder. Até a próxima e bons treinos.